Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone Muralha, você está no canal Simone em Portugal. E hoje então eu vou responder mais uma pergunta de uma outra inscrita. Simone, será que eu vou aguentar o frio? Eu morro de medo, hoje a minha maior preocupação é o clima. Como vocês sabem, a nossa vida iniciou aqui em Portugal, lá no Algarve, que é no sul do país, onde o clima, sim, é extremamente diferente. A gente tem pelo menos 360 dias sem chuva, né? Não é algo assim muito comum, diferente aqui do norte, que chove, principalmente no inverno. Ele é muito chuvoso e aquela chuvinha, gente, que enche o saco, que venta, que vem de todos os lados, que você nem consegue usar um guarda-chuva porque ele quebra. O vento vem de baixo, vem do lado, vem de cima e você se molha, enfim, é uma confusão. Então, essa pergunta dela, porque ela mora numa zona quente, né, no Brasil, e a maior preocupação que ela tem é não se acostumar com o frio, que foi também o motivo ao qual eu fui morar no Algarve, porque eu realmente morria de medo de passar frio. Eu conheço muitas pessoas mesmo que voltaram porque não suportaram o frio. Eu não vim de um local de muito calor, como o norte, como o nordeste, né? Eu vim da cidade de São Paulo. O clima lá já não é do mais alto, então, diferente para quem mora no interior, Ribeirão Preto, né? Esse pessoal destas regiões sabem o que é o calor. E como que foi pra gente? Claro que no Algarve o clima é sensacional, o céu é azul a maioria do ano, sem sombra de dúvidas. O frio venta muito porque Portimão especificamente está muito ali na linha do mar, né? Então o vento vem sem nada para poder barrar. Falei sobre isso inclusive em um vídeo que eu fiz sobre o Algarve. Mas a minha escolha também foi iniciar lá por conta do medo de passar frio. E eu passei muito frio no Algarve, gente. Então, se a sua preocupação é sobre o inverno, sem imaginação florida, que você não vai sentir frio no inverno. Vai sentir sim, porque o frio aqui é frio. A gente não pode esquecer que estamos falando da Europa. Então, por mais que aqui a Península Ibérica, né, ela esteja muito melhor localizada do que os outros países, e que o clima realmente tende a ser muito mais ameno no inverno, e o verão também não é do mais grave, ele é sensacional comparado com os outros europeus. A gente também sente frio, sim. O que eu sempre defendo é que a gente tem que vir ciente, que a gente tem que vir sabendo o que a gente vai encontrar, para a gente não ter aquelas surpresas desagradáveis. Poxa, me falaram que o país tem um clima maravilhoso e eu vim achando que o inverno era o que eu estava acostumado lá no meu Nordeste. Não é, a gente não pode dizer que o frio ele vai ser sofrido para todo mundo. Como que foi isso para mim? Eu sentia muito frio lá no Algarve, por conta do vento, porque me incomodava demais. Já aqui no norte, a gente já tem uma outra estrutura também dos imóveis. Então, claro que te dá muito mais conforto. Aqui as casas, a maioria tem lareira, as casas têm aquecimento central, todas? Não, mas a gente consegue encontrar com uma certa facilidade. É mais comum, é isso que eu quero dizer, que aqui no norte você encontre casas mais apropriadas para o frio do que no sul, por exemplo. Né? Então, aqui todo acabamento é de madeira. Tem muitas casas que a gente tem assim, paredes todas revestidas de madeira para que deixe o ambiente mais quente. As próprias construções, elas já são muito mais próprias para que você então consiga reter o calor de dentro da sua casa. Uma outra coisa que a gente tem que se preocupar muito é sobre a parte de vedação, a parte de janelas, a parte de portas, esquadrias em geral. Na minha casa, por exemplo, a gente tem, além dos vidros serem duplos, eu tenho duas janelas, né? Dá uma olhadinha. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho esta janela e tenho a outra janela. Olha, então eu tenho duas janelas, percebem? Então isso é muito bom, porque quando a gente fecha, isso realmente veda. E sem esquecer que todo acabamento, gente, é todo de madeira. Claro que para quem mora aqui no norte, né, essas dicas elas são muito mais bem-vindas, porque, gente, o frio aqui na nossa região, ele é mais intenso, sim, ele é mais úmido, sim, ele chove mais, sim. Então, a nossa sensação térmica ela é muito mais baixa do que nas outras regiões, por exemplo. Estes detalhes da estrutura da casa eu acho que faz muita diferença, porque também no inverno a gente tem um outro comportamento da gente sair menos, a gente tem mais convívios
de receber os amigos em casa, de ir na casa dos nossos amigos, de fazer uma pizzada, cada um leva uma coisa, a gente passa lá à noite batendo papo, bebendo vinho e conversando. Então são outros costumes do que no calor a gente tá sempre na rua, nos parques, na praia. Já no inverno, então, é mais propício para que a gente fique dentro de casa. Posso dizer de carteirinha de experiência própria, porque quando eu morei no Algarve, a gente passava muito frio dentro de casa, porque o meu apartamento não era apropriado e era um bom apartamento, mas ele não estava preparado para o frio. A casa inteira tinha piso frio, não era piso de madeira, então no inverno a casa ficava uma pedra de gelo. Por mais que a gente acendesse lareira, não tinha aquecimento central, era tudo elétrico. Então o que também prejudica muito a nossa conta. Se você bobear, você vai ter sim o conforto, mas quando chegar a sua conta de energia, você se prepara, ela é dolorida. Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia numa cilada e que seu bolso não chore. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, Simone, como que foi para você? Você sofreu, você sentiu muito quando você deixou o Brasil e veio morar aqui em Portugal? Como que foi a sua referência? Eu achei que foi melhor do que eu imaginava. Eu estava mais pronta para algo mais severo. É totalmente possível, porque Portugal, como eu já falei, né, em diversos vídeos, ele tem sim um dos melhores climas da Europa. Então aqui as coisas são mais amenas, né? O clima, ele é menos sofrido, sim. Dá pra gente passar por ele? Dá. Enche o saco no inverno? Enche o saco. O começo é tudo muito bonito, as pessoas ficam muito mais elegantes, a parte de comida fica muito mais gostosa, porque a gente tem muito mais prazer da gente comer e passar mais tempo na mesa, a gente tem muitos convívios, então tem muita parte boa, mas judia, depois do seu terceiro mês você já está enlouquecido, contando os dias no seu calendário para que realmente o inverno vá embora. Quando decidi morar aqui, eu já sabia que o inverno era muito diferente do que eu estava acostumada lá no sul e que chovia bastante. A gente não pode, depois que estar aqui, falar, poxa, mas isso é assim, assado. É o que é. E o clima não vai mudar, né? Mas a gente tem que vir ciente. E é muito bom que a gente tenha muito conforto dentro de casa, porque senão a gente sofre. Experiência própria também. E não é o inverno que mais me atrapalha, tá? Eu não deixaria, por exemplo, de viver aqui em Portugal por conta do inverno. Mas como eu já disse, eu conheço muita gente que já foi embora porque não aguentou o frio. Porque realmente sentia muito frio, ficava doente com muita frequência. Mas isso, de novo, depende de onde você vai morar, depende da estrutura da sua casa, depende de qual região que você veio. Então depende muito de como você é. De novo, você tem que olhar para dentro da sua casa, né, do seu eu, para ver se isso pode aderir bem ou não. Então, claro que essa é a experiência aqui da nossa família. Se você tiver alguma dúvida, pode postar aqui embaixo que eu respondo todos, ou pode mandar e-mail que eu também respondo aos meus privados, né? Que, aliás, eu até peço desculpa por alguns atrasos, porque o meu tempo está curto, eu não tenho tido muitas condições de responder numa velocidade que eu gostaria. Então, se vocês curtiram, dê um like, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber os meus próximos vídeos e até a próxima, gente. Tchau, tchau!